Hoje está sendo marcado, esse domingo, muito especialmente, por batismos. Está aqui com a casa do Olemir. É uma alegria, uma honra. Você achou que você estava tendo era um pesadelo, que estava cheio de fantasma. Aí você abriu o olho e viu que era de gente de verdade. Os velhos tudo reuniu aqui hoje. Ele achou que eu tinha comido algum trem estragado ontem. Aí os fantasmas tudo apareceu. Mas é nós. Amém? É nós. É a gente sendo assim, uma vez mais batizados naquilo que é a nossa vocação. Às vezes o mundo quer que a gente faça outra coisa, ou seja outra coisa a partir daquilo que a gente faz. Sendo que Deus quer manter a nossa essência, né? A nossa originalidade. Então, todo filho e filha de Deus é tentado a mudar, para que na mudança ele não seja transformado. Quando tem alguma coisa muito atrapalhada na vida de alguém, o diabo aparece para propor uma mudança. Aí o cara muda de religião, muda de culto, muda de comportamento, muda de comida, muda de tudo, mas não é transformado. Porque o evangelho é para transformar a gente de dentro para fora, e não para mudar a gente de fora para dentro. Não é a comida que você come, a roupa que você veste, o endereço que você mora, o culto que você frequenta, a música que você canta, mas é a pessoa que você é. E às vezes a gente tem a tendência de estar sempre responsabilizando os outros por causa da nossa vida não dar certo. Sendo que os outros, muitas vezes, só representam a crise de identidade que a gente tem com a gente mesmo. Eles só reforçam a nossa crise. Então, quanto mais profunda for a nossa crise, mais dificuldade nós vamos ter com os outros. E menos nós vamos ser referência para os outros. Amém? Então, isso é um batismo de movimento. Eu usei um exemplo aqui hoje, mais cedo, e eu vou usar ele no começo, como testemunho do que nós vamos fazer agora. Viu, Amanda? Tá bom? É o seguinte. Fica aqui, vem cá. Toda vez que a gente está com confusão, a gente tem toda confusão na nossa vida é porque alguma lei de natureza foi quebrada. Então Deus escreveu, Ele gravou, Ele batizou na nossa vida a identidade. Então, cada um tem uma vocação segundo o nome que foi dado. Amém, amados? Glória a Deus. Hoje, na hora que eu cheguei, um irmão veio conversar comigo e ele falou que foi pedir um favor para um outro irmão aqui e percebeu que o irmão não ficou muito à vontade com o favor que ele pediu. Ele veio falar comigo. Eu falei para ele, antes que você pense que é um problema pessoal, é que você foi pedir um favor numa coisa que o irmão é muito bom noutra, mas ele não é muito à vontade no favor que você foi pedir. Aí você achou que porque ele era muito bom noutra coisa, você podia pedir um favor nessa área. Deixa eu te explicar. O Brasil quase matou um dos melhores atletas de futebol, Falcão, porque o Falcão era bom de futebol de salão. Futebol de salão é bola, é gol, tem time, tem ataque, tem defesa, mas é outro esporte, tem nada a ver com futebol de campo. Futebol de campo é uma coisa, futebol de salão é outra coisa. Aí eles pegaram o maior atleta mundial de futebol de salão e acharam que, porque ele era futebol de salão, puseram ele para jogar no São Paulo. Já puseram ele no time errado, mas não tem problema. Aí, quase acabou com a carreira do cara, ele ficou deprimido. Porque é uma coisa, a mesma coisa, totalmente diferente uma da outra. E aí o cara falou, rapaz, você usou um exemplo que é da minha área, eu sou da área do esporte, você falou tudo, é exatamente isso aí. E eu mal sabia que o cara era da área do esporte. Está vendo? Só porque você pegou o cara que é muito bom fazendo uma coisa que parece outra coisa, só porque usa os mesmos elementos. Mas não tem nada a ver com a coisa que o cara está fazendo. Glória a Deus. Voltando ao assunto. Na física, é o seguinte, lembra que aquele cara que achou que estava vendo, mas no fundo ele ainda estava cego? Jesus curou ele, falou, o que você está vendo? Ele falou assim, vejo os homens como árvores que andam. Amém? Aí Jesus mexeu nele.
Porque ele conseguiu perceber o movimento, mas ele ainda não entendeu qual era a referência. E quando você percebe o movimento sem saber qual é a referência, você aprendeu uma atividade. Então, tem gente imitando a atividade, achando que aprendeu o movimento. Vou falar devagar. Às vezes você está com atividade religiosa, achando que isso é um movimento espiritual. Não, você só está fazendo parte da atividade religiosa, mas você não está se movimentando espiritualmente, você não está sendo transformado. Aí você muda suas práticas, mas não é transformado na sua natureza. Vou explicar. Imagina que ele é uma árvore. Fica aqui quietinho, paradinho. Imagina que ele é uma árvore. E eu sou um homem. Se eu sou a referência, a árvore está andando. Entendeu, não, irmão? Então pode ser que eu veja árvores que andam. Porque eu sou a referência, então eu estou me movimentando. Então, quem está andando? Quem está ficando longe da referência? É a árvore. Então, a árvore está andando, porque ela não consegue acompanhar o movimento. Então, eu sou a referência? Eu sou a referência? Vamos ver se você não é árvore. Eu sou a referência? Vamos ver se você não é árvore. Ele continua árvore. Eu sou a referência? Sou? Eu sou a referência? Então, ele continua árvore. Então agora eu vou perguntar de novo. Irmãos, pastor é complicado. O irmão Elvio chegou aqui procurando lugar e eu fiquei olhando para o lugar para ele sentar. Tá vendo? Tá vendo? Porque ele está ocupado com a atividade. Então a gente se distrai. E aí na tentativa de resolver um problema, foi de Deus. Porque aí na tentativa de resolver o problema, ele perde a noção da referência. Vou repetir. Eu sou a referência? Glória a Deus, amados. Amém. Então, às vezes, você está tentando ter o seu problema resolvido, em vez de você ser a referência para ele ser transformado. Você está querendo que o outro mude, em vez de você dar a direção. Você entendeu ou não? Aí você acha que o outro está lá perturbado. Obrigado, valeu. Glória a Deus, Amanda. Coloca a imagem que eu te pedi para colocar aí. Vem cá, Amanda. Hoje o seu batismo, a Amanda estava assistindo minha live lá hoje às 8 horas da manhã. Acordou cedo, Amanda. Tomou banho, fez cabelo, escolheu a melhor roupa. Estou sabendo. Eu tenho filha, mulher, eu sei o trabalho que deu para você chegar aqui no trinque. Você deve ter acordado lá para 6:30 da manhã. 5. Sei do que eu estou falando. Entendeu? Então, aí ela estava lá na live 8 horas da manhã. Aí eu caí na bobagem de falar que eu estava muito alegre, os netos estavam em casa, porque hoje era aniversário da minha neta Esther. E que a gente ia comemorar o aniversário dela. No meio da live, eu recebo um telefonema do Mateus, querendo entrar. Já era ele acionado pela Amanda para saber se eu ia vir no batismo dela. Não só estou aqui, como trouxe uma imagem. Você sabe que árvore é essa, não? É capaz de você não ter a menor ideia. Essa árvore chama Cabreúva. Cabreúva. Inclusive é uma cidade do interior de São Paulo, Cabreúva. Essa árvore, Amanda, ela é típica de quase todas as regiões do Brasil, Mata Atlântica, mas principalmente a área do Cerrado. Essa árvore é chamada de pau-bálsamo, árvore bálsamo, porque ela tem algumas características peculiares. Ela não só é usada para perfume, ela perfuma o ambiente onde o bálsamo tirado da casca dela, então da casca dela a gente faz um bálsamo. Ele é aromático, ele arremete assim o perfume, a subjetividade. Mas ele também é um bálsamo terapêutico, ele é medicinal, principalmente para as inflamações, combater infecção, inflamação, cicatrizante. Amém? Está guardando aí no coração? Glória a Deus. Então, você é uma árvore que anda, amém? Amém? Então, a palavra que Deus colocou no meu coração, quando eu estava buscando de Deus uma palavra para o seu batismo, é bálsamo. A cabreúva, ela é usada para acalmar. O aroma dela acalma. Faz as pessoas se sossegar um pouco.
Entendeu? E ela interrompe infecções. Ela ajuda nos processos de cicatrização. Eu acho que quem te conhece já sabe o que eu estou falando. Não é isso? É bálsamo. Só que, para além de tudo isso, a cabreúva, a madeira dela é muito resistente à praga. Uma madeira firme. Por isso mesmo ela aguenta polimento, então ela é muito boa para você fazer móveis de qualidade, coisas que vão durar, vão permanecer bastante tempo. Amém? Seu nome, Amanda, é bálsamo. Só que isso às vezes vai significar que alguém vai tirar a lasca de você. Nas suas feridas. Aquilo que poderia ser uma machucadura vai ser remédio. Amém? Muitas vezes Deus vai ter que se submeter a tratamentos difíceis para você, mas é para produzir cura para os outros. O que para você foi dor, para o outro vai ser bálsamo, vai ser calma, vai ser paz. Amém? Vai ser entendimento. Só a sua presença. Você não fica muito preocupado com o que você vai falar, não. Às vezes só de você estar no lugar a pessoa já fica calma, porque se você está ali é porque tem esperança. Senão você já estava lá longe. Amém? Não é o que você fala, é o que você significa quando você se estabelece. Glória a Deus. Amém? É sua mãe? Vem cá, mulher de Deus. Por favor. Você veio pronta para isso? Tem mais alguma amiga muito próxima sua que está aqui? Vem cá, Dani. A Dani está lá torcendo, ela está quase pulando a cadeira para estar aqui. Pronto. Benção. Não é isso? Sim. Ela é uma pessoa iluminada. Amém. É isso, Dani? Amém? O cheiro dela acalma. Amém? O xarope dela cura. Glória a Deus, amado. Amém, Amandinha? Uma alegria, viu? Uma honra. Quando a gente vai batizar adulto aqui, a gente manda pôr gelo na água, entendeu? Para os meninos a gente põe água morna. Mas eu acho que não é o seu caso, não, tá bom? Vem cá, Cláudio. Bem, chega mais perto aqui. Amém. Ó, tá quentinha. Tiveram misericórdia você aqui. Amanda, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é bálsamo, é refrigério, é cura. Deus te levantou para interromper processos inflamatórios, corruptíveis. Deus te levantou para acelerar processos de cicatrização. Com a sua presença, o seu testemunho, a sua fé, algumas coisas que iam demorar muito para curar, serão aceleradas. E a sua presença vai devolver paz, esperança, harmonia. Glória a Deus. Que o amor do Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém? Vou te dar um dever de casa. Vai nesses trem de raiz aí que eles vendem aqui em Goiânia, que é cheio desse trem. Acha lá um vidrinho de bálsamo de cabreúva e traz para mim, tá bom? Te agradeço. Eu não quero nem comprar, eu quero receber da fonte, tá bom? Glória a Deus. Bênção, viu? Amém. Glória a Deus. Valeu mesmo, Deus. Bênção, viu? Amém. Glória a Deus. Ó, tem uns jovens aqui querendo avisar da reunião dos jovens. Estão aí ainda? Ou já foram? Já foram. Então, quem aqui até 15, não é? Quiser ir lá para a reunião, você sai correndo, porque o povo ali te indica o caminho e dá tempo de você chegar lá. Tá ok? Glória a Deus. É de 12 a 15, não é isso? Eu acho que dá 5 minutinhos aqui. O pessoal do Amazonas, dá um oi aqui, né? Fazer uma oração. Cadê a turma da Amazônia aí? Tá todo mundo bonito. Cadê Branquinho? Corre aí, Branquinho. Com o povo. Glória a Deus. Vai lá, irmão Abarim. Glória a Deus, amém, irmãos. Amém. Graça e paz, irmãos. E, irmãos, não queira você pensar que
as pessoas lá na Amazônia não prestam atenção no seu movimento lá, não. Eles prestam atenção. E assim, quando você retorna lá, eles lembram de você. Falam seu nome, lembram da sua abordagem, daquele momento que se falou. Então, não queira dar um mau testemunho, não, na hora que você vai dar um bom testemunho. E assim, é gratificante demais, irmãos, em reencontrar essas pessoas. E ouvir elas falar o seu nome, lembrar de você. E a gente lembrar de muita gente lá. E esse ano nós tivemos um desafio de 226 famílias. E nós saímos daqui, né, Branquinho, com esse propósito de entrar na casa dessas 226 famílias levando uma Bíblia em áudio. E você não tem noção, irmãos, quanto uma Bíblia em áudio faz a diferença na vida de um ribeirinho daquilo ali. É levar companhia para as pessoas. É levar as pessoas a ter a companhia da palavra. Porque assim, irmãos, olha, a gente chegava em algumas casas, porque, irmãos, ali na Amazônia, essas notícias que chegam para nós aqui de que o tráfico de drogas já está entrando na Amazônia, é verdade. Muitos jovens já estão reféns daquele movimento ali na Amazônia. E os homens, às vezes, ficam, né, travados na hora que eles recebem você na sua casa. Porque nós fizemos questão, irmão, de entrar na casa das pessoas e sentar com elas. Qual era a mensagem que a gente queria passar? Alguém se importou comigo, alguém veio na minha casa, alguém conversou comigo, alguém sentou aqui na minha casa, e a gente fazia isso. Entrava na casa da pessoa, conversava com ela, se ela oferecia alguma coisa para a gente comer, a gente comia, pé de moleque, nós comemos muito pé de moleque, aquele coquinho, tucumã, a gente comeu tucumã, tomou suco de cupuaçu. Então, a gente gerava uma intimidade com a pessoa ali. Isso é muito bom, esse trabalho. E a gente abordava alguns homens que eles estavam travados, pastor Paulo Júnior. Eles estavam assim, achando que a gente estava espionando alguma coisa, porque eles já estavam envolvidos ali em coisa ruim na Amazônia. E quando você ligava a Bíblia em áudio, parece que você destravava a alma da pessoa. Você via um sorriso no rosto da pessoa. Quando aquele locutor ali na Bíblia em áudio falava Mateus capítulo 2, versículo... e ele ouvia aquela narrativa do nascimento de Jesus, né? Aquilo abria. E quando a gente entregava para uma pessoa que não sabia ler, irmãos, nós testemunhamos choros, pessoas chorando de ter recebido aquele presente. Então, assim, eu queria assim, que os irmãos orassem, né, para a Missão Fé pelo Ouvir, que foi uma parceria da Missão Fé pelo Ouvir com a SAL, e nós levamos 250 Bíblias em áudio e 7 Bíblias em vídeo. Deixamos uma Bíblia em vídeo para cada comunidade, cada líder de comunidade. Isso eu tenho certeza. Eu fico aqui imaginando as pessoas lá na Amazônia, aqueles radinhos ligados, lá na beira do rio, o cara pescando, lá na canoa, ligar a Bíblia em áudio. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ensinamos cada um. A Bíblia, sim, ela carrega a energia solar e deu 3 opções além da energia solar. Tem 3 tipos de carregador de celular. Se o sol resolver não mostrar a cara, né, ele tinha 3 opções de carregar a energia solar. Então foi bênção. E assim, a minha esposa está aqui, né, nós tivemos o privilégio no café da manhã, lá em 2 vezes, comer a rosquinha húngara feita pela minha esposa no barco. Eu recomendo para você, irmão, se você nunca comeu a rosquinha húngara feita pela minha esposa, vai lá na minha casa participar um dia do café da manhã, que você vai ver que é uma rosquinha maravilhosa. E assim, foi uma alegria reencontrar os irmãos ali. E assim, eu creio que todos aqui têm muito a testemunhar, e o meu coração está assim, já se não me engano, a 6ª vez que nós vamos ali, né, Branquinho? O Branquinho já é umas 10 vezes, né? Eu e minha esposa a 6ª vez, e glória a Deus, realmente nós conseguimos cumprir esses desafios. Entregamos 216 Bíblias, não conseguimos entregar as 226 famílias, mas 216 conseguimos entregar, amém? Bom dia. Além desses dados, nós atendemos 180 pessoas, atendimento médico, odontológico e mais a medicação.
Rony, fala para a gente sobre as conversões que nós tivemos lá. Meus irmãos, foi tão maravilhoso que algumas pessoas convidadas da área da saúde, que não tinham essa experiência com o Evangelho, nós fomos fazer o batismo, né, de uma pessoa que tinha decidido. Mas o Espírito era tão maravilhoso que 2 botos apareceram lá, coisa mais linda. E quando elas viram o batismo, elas não suportaram, não aguentaram, sabe? Elas estavam pensando em resistir, mas o poder do Evangelho é muito grande. E lá no barco, meus irmãos, talvez você pensa a Missão Amazônia, talvez você fale assim, mas eu não sou médico, não sou dentista, não sou psicólogo, o que eu faria? Você ajudaria muito, abraçando pessoas, conversando com as pessoas, sentando nas mesas, ajudando a carregar as caixas, né? Porém, você seria transformado, você não voltaria de lá igual. Então, eu quero convidar você que nunca pensou em ir na missão, para ir para a missão. Dá seu nome. A gente já fechar assim, terminar hoje aqui, já fechar a metade, né? E se você não for, você deixa lá o seu dinheiro do barco para ofertar lá para os meninos lá. Que a gente leva presente, leva brinde, leva tudo. Mas você não voltaria o mesmo se você fosse. Amém? Amém. Gente, mas isso é normal, né? É de regra. É de regra. Realmente, quando a gente faz as inscrições, sempre é em torno de 70% mulheres, então sempre faltam homens. Eu sei que isso é uma realidade do nosso país, mas, por outro lado, eu vejo que é muito falta mesmo de posicionamento dos homens, né? O que tem acontecido dentro dos lares é isso. Às vezes, põe a mulher na frente ali, o homem, às vezes, fica preocupado com a questão da empresa. E falar também que Deus guarda, né, Barim? Deus guarda, Deus honra. Enquanto a gente está lá, Deus está cuidando aqui dos nossos negócios, das nossas famílias. E é isso, incentivar mesmo vocês, homens. E até mesmo os homens, que as mulheres, enviam as mulheres casadas e não vão. Quero estender o convite aí a vocês experimentarem desse sobrenatural que a gente vive lá sempre. Sempre Deus nos surpreendendo e a gente volta assim, realmente transbordando. Levamos? Sim, levamos. Mas a gente recebe, o que a gente recebe é assim, infinitamente mais. Né? É isso, gente. É isso. Eu queria lançar um desafio aqui. Já é a 6ª vez que nós vamos e eu nunca consegui levar um oftalmologista. E é um dos que mais precisam. Pode levar até aqueles óculosinhos que a gente compra já pronto, porque essa Bíblia em áudio, muita gente levantava, oh, meu Deus, agora eu vou ouvir, porque eu não dou conta de ler, não tenho visão. E eu luto já tem muito tempo para levar um oftalmologista e eu nunca consigo. Eu lanço essa campanha aqui. Eu acho que a coisa mais difícil vai ser achar um oftalmologista aqui em Goiânia. Porque aqui quase não tem hospital de olho, não tem... Aqui, se tem uma modalidade que é rara na medicina aqui em Goiânia, é oftalmologia. Então vamos orar, agarrar, amém? Conversar com uns 10 ou 20 aí, para ver se vocês nem dormem, tá bom? Mas eu quero falar uma coisa aqui, extremamente importante, e talvez você não esperava ouvir isso, e presta atenção. Isso aqui não tem nenhuma abordagem que não seja uma questão de identidade nacional. O mundo está passando a maior transformação geopolítica da sua história. Nós estamos passando a última fase da humanidade na recomposição da sua organização científica, cultural, financeira, organizacional. Tudo que você tem, tudo que você aprendeu a fazer até hoje, você guarda o seu coração, mas não se apegue, porque todos aqui serão desafiados a talvez reaprender o ofício para se ajustar ao que a próxima década está trazendo para nós. E o Brasil, a gente vem profetizando isso aqui há anos, o Brasil é o epicentro dessa revolução toda que está sendo travada na humanidade. A gente vinha falando coisa aqui que o povo achava que a gente estava alucinando, e cada vez mais hoje as manchetes são para testificar que o papel
o Brasil naquilo que é a recomposição da humanidade em todas as áreas: financeira, econômica, cultural, religiosa, territorial. Presta atenção. E uma das coisas que representa o apetite, o interesse do mundo na sua recomposição é a Amazônia e o Cerrado. Os dois maiores ecossistemas da humanidade estão interligados aqui: Brasil Central e Amazonas. Esse é o maior ecossistema, é o mais complexo, mais abundante, mais variável e mais rico combinação de ecossistemas da humanidade, em termos de água, recurso, vida animal, tudo, especialmente Cerrado. Você está entendendo ou não? Você está morando no lugar. Não tem Amazônia sem Cerrado. As nascentes que irrigam boa parte do Pantanal amazônico, boa parte das nascentes de todo o oeste, sul brasileiro, é aqui. Aqui é o berço das águas. Então, vou te explicar uma coisa. Isso que está sendo feito aqui, além do olho, da saúde, do dente, da comida, é uma demonstração de cidadania, de pertencimento. Porque o que está em xeque hoje no Brasil é a soberania nacional. Cada vez mais, quando um povo poderoso quer ocupar um outro povo, a estratégia do inimigo é tornar irmãos inimigos. Não é a crise financeira, não é a crise econômica, não é a crise alimentar. É fazer... A Bíblia diz que Deus não gosta de muita coisa, mas só tem uma coisa que Deus abomina. E o diabo sabe o que Deus abomina. E só tem uma coisa que pode fragilizar a vida de qualquer ser humano na Terra. É quando dois irmãos se tornam inimigos. Então, quando você faz uma tribo pensar no direito dela, sem representação na comunidade, isso justifica qualquer tipo de intervenção para defender o direito dessa tribo. Isso fere a hegemonia nacional. Muita coisa que está sendo feita, inclusive lá na Amazônia, em nome da filantropia, é a tentativa de criar uma individualidade tribal. E aí a igreja, que deveria ser a praça de toda tribo, língua, povo, raça e nação, passa a ser a coxa de retalhos, onde cada tribo fala por si só, defende o seu próprio direito, à custa do poder dos outros. A identidade desse país está em xeque. Estado contra Estado, cidade contra cidade, classe social contra classe social. A ex-capital do Brasil está dividida em milícias, onde cada grupo defende o direito de fazer o que quer com o poder que tem. Nós estamos sendo rachados, nós estamos aprendendo a odiar irmãos, como se fossem inimigos. Sendo que a grande característica desse país era o amor que nós tínhamos para gente de qualquer tribo, qualquer língua, qualquer povo, raça ou nação. Nós éramos a praça onde qualquer um poderia ser a tribo que fosse e ser recebido como irmão. Agora nós estamos nos tornando a tribo religiosa, econômica, o povo religioso, estamos usando a religião para chamar os outros de inimigos. Estamos falando em nome de Deus para odiar os outros. Estamos usando o nome de Deus para ter ódio. Estamos usando dinheiro para ter ódio. Estamos usando empresa para ter ódio. Estamos usando cultura para ter ódio. E não para ser família. Amém? O nosso esforço, mais do que qualquer outra coisa, é você saber que lá estão seus irmãos. E eles ter certeza que não foram esquecidos pelos seus irmãos. Amém? Nós vamos tentar trabalhar tudo. Mas se for o caso, nós levamos um pão de queijo. E está feito. Amém? Como é que chama aquele pão de queijinho que pensa que é minhoca, aquele meio tortinho? Chipa. Xepa. Nós levamos uma xepa, leva um pão de queijo, leva qualquer coisa. Xepa é um pão de queijo com crise de identidade que pensa que é minhoca, mas está tudo certo. É tudo a mesma coisa. Você come, você gostou? É tudo igual e o povo acha que é diferente. Mas está tudo certo,
Glória a Deus, amado. Leva uma broa. Amém. Traz o cupuaçu. Amém. Glória a Deus. E leva o piqui. Nós só queríamos agradecer aos irmãos, porque muito que nós levamos lá para a Amazônia foram contribuição dos irmãos. E as suas orações, né? Porque o missionário não é só aquele que vai. Agora quer levar os irmãos. Agora quer levar os irmãos também. Mas você que ficou orando, contribuiu, você também foi com a gente na Amazônia. Então que Deus abençoe a todos os irmãos. Só que agora nós já passamos da fase. Antes o povo via um branquinho que na igreja saía correndo, falava, nossa, lá vem um branquinho com essa história de chamando a gente para ir para o Amazonas. Agora inverteu, queridos. Agora não tem vaga para todo mundo. Amém? E é isso. É só para lembrar. É visita de família. Amém, amado? Presta atenção e cuidado. Porque dificuldade o mundo inteiro tem. Só que aqui nesse país não tinha ódio que o mundo tinha. E agora nós estamos querendo aprender com o mundo a não ter dificuldade. Mas estamos aprendendo com ele a ter ódio. Amém? Glória a Deus. Valeu. Obrigado. Bênção, viu? Uma honra. 40 anos atrás, né? O Branquinho está falando que... O Carlos foi um dos primeiros, ó. ele foi um dos primeiros lá. Ele estava lá com a gente numa das primeiras viagens, né? E quase que a turma volta, porque eu quebrei o pé no primeiro dia. É verdade. É verdade. Essa menina na primeira viagem lá, ela quebrou o pé lá. Foi agora que você quebrou? No primeiro dia eu caí da escada. Você estava falando da viagem passada lá. Não, a viagem passada foi em 1991. Eu não era psicóloga. A primeiríssima, você estava lá. Essa viagem agora eu quebrei o pé no primeiro dia, quebrei os dedos, né? Meu genro me salvou. Ele estava do meu lado, gente, escada marinheiro. Eu ia quebrar o pescoço e essa turma ia ter que voltar. Essa turma ia ter que voltar. Você teve a chance de deixar a mulher aleijada e tá, mulher. Baita no upgrade, cara. Muito bem. Amanda, quer dizer então que seu nome é Bálsamo. Bálsamo tem outras coisas boas, né, com bálsamo, né? O bálsamo faz perfume e, na minha opinião, as melhores cachaças são feitas nos barris de bálsamo. E não é estranho falar isso não, porque Jesus transformou no seu primeiro milagre a água em vinho e nunca teve problema com isso, né? Concorda? Nenhum drama, né? Não estranha não, deixa toda a cachaça boa. Muito bem. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, falar com vocês, desafiar vocês aqui. É uma mensagem que não me parece uma mensagem fácil, não me parece uma mensagem simples, né? O objetivo aqui é falar de nós, falar de quem nós somos, da nossa identidade enquanto família, enquanto povo de Deus, enquanto igreja invisível, que se materializa na visibilidade aqui. Eu quero trazer para vocês uma coisa que você pode estranhar. Eu já falei isso aqui algumas vezes e algumas pessoas estranham. Esses dias uma pessoa do Japão entrou em contato para falar a respeito disso. A Bíblia, para mexer com o nosso entendimento, as Escrituras, para mexerem com a nossa mente, para que nós possamos ter, de fato, a nossa mente transformada, a Bíblia tem algumas ferramentas muito interessantes. A parábola, por exemplo, é uma ferramenta. Fico pensando, né? A parábola dos dois filhos, né? Que a gente costuma chamar de parábola do filho pródigo. Gente, a riqueza dessa parábola, né? 40 anos no Evangelho e eu sou renovado com essa parábola. Às vezes, uma única palavra daquela parábola mexe. Quando Jesus deixou as suas parábolas, às vezes ele interpretava, às vezes não. Às vezes ele interpretava por um grupo à parte e deixava a maior parte das pessoas sem entender de maneira propositada. Então, a parábola é uma ferramenta, mas tem uma outra ferramenta que me parece muito interessante e eu queria aproveitá-la aqui com vocês, que é o enigma. O enigma também faz parte das ferramentas utilizadas pelas Escrituras. Não sei se vocês já perceberam isso,
Quando o sábio vai falar a respeito da sabedoria, ele apresenta a palavra do sábio, ele apresenta o provérbio, ele apresenta a parábola e apresenta o enigma como uma ferramenta didática para transformar o nosso entendimento. Muitas vezes, Jesus disse alguma coisa para os seus discípulos e eles não entenderam, assim como nós também não. É normal. A gente tem menos honestidade do que os discípulos, muitas vezes. Os discípulos eram mais honestos do que nós para dizer que não entenderam. Vocês concordam? Por exemplo, quando a gente lê aquela parábola de Jesus em que eram 100 ovelhas, uma ovelha se perde. Aí a parábola, ao pé da letra, diz assim: o pastor deixou 99 ovelhas no ermo, no vazio, no nada, e foi atrás da 100ª ovelha que se perdeu. Ok? Vamos ser honestos. Faz sentido? E detalhe, quando ele encontra essa 100ª ovelha, o que ele faz na parábola de Jesus? Lembram? Pega a ovelha e vai para casa celebrar o fato de que encontrou com ela. Ué, mas e as outras 99 estão lá no vazio? Percebe? Que é uma coisa assim. E é essa provocação que Jesus queria trazer, porque para Jesus não existem 100 ovelhas. Você e eu somos ovelhas únicas. Não existem 99, existe uma só que se perdeu. Mas essas provocações são importantes e o enigma faz parte disso. Eu queria trabalhar esse ponto com vocês. Um enigma, é bom frisar, enigma não é uma charada. Sansão gostava de charadas. Charadas são coisas de criança, assim como Sansão, era muito infantil. Envelheceu e não amadureceu, é fato. Enigmas é para gente adulta. Os enigmas são para mexer com a gente, é uma coisa diferente. Uma charada, estava lembrando aqui na primeira reunião, uma charada pode ser, por exemplo, aquela coisa que toda criança gosta, né? O que é utilizada para andar, mas não anda? Sabe o que é? A rua. Isso não te ensina nada, né? Só pode ser engraçado, pode mexer com a sua cognição, pode trabalhar um pouco, mas não te ensina. Enigma não. Enigma, ao ser descoberto, revela uma verdade transformadora. Ok? Percebe a diferença? Quero conversar com vocês a respeito de um enigma, uma palavra de Jesus que o pessoal ouviu e não entendeu. E foram honestos em dizer que só foram entender anos mais tarde. Mas antes de eu entrar nisso, Dani, você pode colocar aquela imagem, por favor? Há uma imagem, Paulo Júnior gosta muito dessa imagem, que acompanha o Antigo e o Novo Testamento, muitas vezes. Há uma imagem que fala, o profeta Joel fala a respeito de fontes de águas que surgem a partir do santuário, que surgem a partir do templo. O profeta Zacarias fala a respeito de águas que surgem. Mas talvez a mais conhecida e talvez a mais rica em detalhes seja a imagem que o profeta Ezequiel recebe, a visão que o profeta Ezequiel recebe. O profeta Ezequiel, talvez você não saiba, é um daqueles que foi levado cativo para a Babilônia. Jerusalém ainda estava de pé, o templo ainda estava de pé, as muralhas ainda estavam de pé, e Nabucodonosor pega alguns dos melhores e leva cativo para a Babilônia. Entre eles está lá Daniel, entre eles está lá Neemias, entre eles está Ezequiel. Só com uma diferença. Enquanto Daniel era da nobreza, Ezequiel estava entre os levitas. Então, enquanto Daniel é levado para o palácio e é educado de uma forma completamente diferente, lá para servir ao palácio, Ezequiel e a maior parte dos levitas é assentado próximo de um rio, o rio Quebar, que é hoje conhecido como o rio Cabu. E muitas das visões que o profeta Ezequiel tem a ver com esse rio que estava lá, mas também tem a ver com a Jerusalém que ele conhecia, que anos mais tarde foi destruída. No final do livro de Ezequiel, no final das profecias de Ezequiel, ele diz para a gente que foi levado pelo Senhor em espírito e encontrou um ser humano que parecia feito de bronze. E esse homem parecido com bronze, que era feito de bronze, começa a conversar com ele e apresentar para ele visões. Esse homem leva Ezequiel de volta a uma Jerusalém que não existia mais e começa a apresentar o templo, começa a apresentar o santuário, que não era mais aquele santuário, não era mais o templo de Salomão, e nem vai ser o de Herodes, nem era o de Zorobabel, não é esse mais, era um outro.
medido na risca. Mas quando ele olha para o templo, ele percebe uma coisa interessante. Ele percebe que águas começam a sair pela soleira do templo. Então a água começa a descer, escorrer por essas escadas aqui. Muito importantes essas escadas em toda a história de Israel. Elas representam a sabedoria e os livros da sabedoria. Mas enfim, a água descia, filete da água. Todos os textos do Antigo Testamento e o Novo também vão falar que essa água sai lá do Santo dos Santos, sai lá da Arca da Aliança, sai do trono, porque a Arca da Aliança representava o trono. Mas o fato é que, na visão de Ezequiel, essa água escorre e ela vai crescendo, 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 a ponto de se transformar num rio. Um rio longo, um rio que esse homem feito de bronze convida Ezequiel para andar, ele anda 500 metros e ok, o rio bate no tornozelo, está ótimo. Anda mais 1000 côvados, mais 500 metros, aquilo atinge o joelho, vai andando, chega uma hora que não dá para andar mais no rio. Lembram dessa imagem? Imagem bem conhecida. Essa imagem é a imagem de um rio que faz com que todas as árvores que estão ao redor das margens ali, todas as árvores que são banhadas pelas águas desse rio, sejam árvores frutíferas todos os meses do ano. São árvores 12 meses frutíferas. E o que essas árvores produzem, e em especial, interessante isso, não dá para entrar em todos os detalhes, né? Mas as folhas das árvores trazem remédio, trazem bálsamo, trazem cura. Quando a gente termina o Novo Testamento, os últimos capítulos do Novo Testamento trazem, os últimos capítulos de Apocalipse no Novo Testamento trazem novamente essa imagem, só que agora é João que enxerga águas que saem do trono, águas que saem do tabernáculo, porque o tabernáculo de Deus se estabelece entre os homens. Embora a Jerusalém que desce do céu não tenha templo, ela tem tabernáculo, ela tem a habitação do próprio Deus entre os homens. E dessa habitação tem lá o símbolo novamente da Arca da Aliança, de onde, mais uma vez, surge um filete de água que se transforma num rio, o rio da água da vida, que flui do trono, e também tem árvores na sua margem direita, na sua margem esquerda, e as folhas dessas árvores também servem de cura para as nações. Então essa é uma imagem importante, é uma imagem que não para no tempo e no espaço. Mas e o que significa essa imagem? Isso é um enigma. É isso que eu quero conversar com vocês. Evidentemente, nós não vamos ter tempo para entrar na profundidade e na riqueza dos detalhes, mas tem um ponto que fala a respeito de nós. E nesse ponto eu gostaria de te chamar a atenção a uma reflexão que não termina aqui. Continue com ela depois. E aí, para isso, eu vou te convidar para ir lá para o Evangelho de João. Deixa lá o Evangelho de João, primeiro capítulo aberto. Você vai perceber algumas coisas muito interessantes no Evangelho de João. Na minha leitura, o Evangelho de João vai levando todo mundo a uma progressão até chegar nesse ponto, exatamente nesse ponto. Eu não sei se você sabe disso, lá no meio do Evangelho, Jesus está numa festa, e era uma festa muito interessante, a festa dos tabernáculos, onde as pessoas pegavam jarras, os sacerdotes, os levitas, todos vestidos de branco, com Jerusalém lotada, os sacerdotes pegavam as jarras, geralmente prateadas ou até de ouro, iam até o tanque de Siloé, em Romaria, aquele monte de sacerdote vestido de branco e tal, e eles chegavam, pegavam aquela água que saiu do tanque de Siloé e jogavam sobre o altar, e ela também escorria desse jeito aqui, ó, desse jeito, pelas escadas do templo, do mesmo jeito. Na hora em que isso acontece, Jesus levanta a voz e diz algo muito relevante. É o que eu queria compartilhar com vocês aqui. Mas antes, vou voltar. Santuário, água, como eu mostrei para vocês rapidamente aqui, acompanha o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Águas que saem do santuário, águas que saem da tenda, águas que saem do tabernáculo. São sempre imagens importantes e águas que se transformam num rio. Muito bem. Quando o Evangelho de João vai apresentar Jesus, João diz assim: o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, ganhou carne humana e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas eu queria parar nessa parte inicial com vocês. Quando a palavra se fez carne, ele habitou
habitou entre nós. Infelizmente, a nossa versão aí acaba escondendo a expressão original, que é: ele armou o seu santuário entre nós. Ao pé da letra, a melhor palavra seria: Jesus se fez carne e tabernaculou entre nós. Essa é uma palavra que nós não temos em português, mas essa é a palavra original grega que está ali. Jesus literalmente armou a sua tenda entre nós. O santuário de Deus se faz presente entre os homens. É o próprio Cristo. Ele habita entre nós. E as pessoas olham e percebem o que está acontecendo. No mesmo capítulo de João, no primeiro capítulo, no primeiro diálogo, assim, vamos dizer, na primeira conversa que Jesus tem ali com Natanael, Natanael fica muito surpreso, porque Jesus diz que o viu, provavelmente vivendo uma experiência espiritual, e ele fala: nossa, o senhor me viu? Vi, te vi. E aí Jesus diz uma coisa muito interessante. Presta atenção nisso, porque para nós é um enigma, para eles não. Tem enigmas que são enigmas para nós, porque a nossa distância cultural nos afastou. Para eles aquilo estava claro, aí nós precisamos explicar. Jesus diz assim: sabe, Natanael, vocês todos que estão aqui, vocês ainda vão ver o Filho do Homem, que sou eu, vocês ainda vão me ver fazendo o papel de uma escada, onde anjos descem e sobem. Isso para nós é enigmático. Você fala: nossa, coisa estranha. Para eles não. Como eles são judeus, eles sabem muito bem do que Jesus está falando, inclusive, em especial, Natanael, que é elogiado por não ser um judeu qualquer. Aqueles primeiros ouvintes dessa palavra de Jesus entenderam que Jesus estava falando de uma escada, de um sonho do patriarca Jacó, lá atrás. Lá atrás, muitos anos de história, Jacó teve um sonho em que ele via uma escada e anjos subiam e desciam por essa escada. Presta atenção nesse detalhe. Jacó não teve dúvida de que aquele era um santuário. Jacó não teve dúvida de que aquele lugar era a casa de Deus, por isso, inclusive, deu o nome de Bet-El. El é Deus, Bet é casa. Jacó não teve dúvida de que aquele era um portal para o eterno. Jacó não teve dúvida de que aquilo era um templo a céu aberto. Quando Jesus diz assim, sabe aquela escada do sonho de Jacó? Vocês conhecem? Sou eu. Eu sou o santuário de Deus entre os homens. Sou eu que conecto os homens, céu e terra. Sou eu que conecto os homens, visível e invisível. Sou eu a escada que conecta o eterno e o temporal. Sou eu. Eles estão olhando aquilo, falam assim, mas que diferente. A escada é você. Aí as coisas ficam um pouco mais complexas. Porque na sequência do texto, no capítulo 2, logo depois, Jesus entra no templo e sai derrubando as mesas. Eu imagino que vocês se lembrem disso. E as pessoas perguntam para ele, falam assim, com que autoridade você está fazendo essas coisas? Faz aí alguma coisa que revele a sua autoridade. Ele fala assim, faço. Vou fazer uma coisa que vai revelar a minha autoridade. Destruam esse templo. Lembram dessa história? Destruam esse templo. E eu vou erguê-lo em 3 dias. A turma olha e fala assim, mas 46 anos vai erguer em 3 dias? Aí vem o detalhe. Isso é um enigma. É aqui que eu quero parar. Para nós e para eles, é um enigma. Tem coisas que nós lemos e a distância cultural transforma em um enigma para nós. Por exemplo, olhar para Jesus e dizer que ele é o Cordeiro de Deus, pode ser um enigma. Para eles, não. Mas nem eles entenderam quando Jesus diz assim, destruam esse templo maravilhoso que está aí, né? Porque Herodes fez um templo que era mais pungente, mais significativo do que o templo de Zorobabel, do que o templo de Salomão. Os romanos iam até lá para olhar para aquele templo e contemplar as paredes lindas de mármore que brilhavam em cima do Monte Sião. Todo mundo parava de longe para ver aquilo. Aí Jesus diz, destruam esse templo. Eu vou erguer um outro templo em 3 dias. Todo mundo olhou, sem entender. Aí o texto diz assim, mais adiante eles entenderam. Porque Jesus estava falando do seu corpo, que em 3 dias também foi destruído, mas ele também foi reerguido. Porque Jesus é o santuário entre os homens. Jesus é a conexão do eterno e do temporal. É ele que faz a tangência entre o visível e o invisível. Jesus é a porta que se abre entre o céu e a terra. Muito bem. A conversa que Jesus vai tendo traz o elemento da água.
Então, traz o elemento da água no batismo, traz o elemento da água na transformação de água em vinho, na sequência do texto. Traz o elemento da água na conversa de Jesus com Nicodemos, no próximo capítulo. Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Traz o elemento da água na conversa de Jesus com a samaritana, que nós cantamos agora há pouco. Embora a samaritana queira ter uma conversa com Jesus a respeito de templo, olha, o templo de vocês, judeus, é ali, o templo de nós, samaritanos, é ali. Jesus diz assim, olha, isso é bobagem. Os verdadeiros adoradores não adoram a Deus. Os verdadeiros adoradores, e esses são os que o Pai procuram, o adoram em espírito e em verdade. Mas é o seguinte, mulher, eu tenho algo para te dizer. Você não sabe quem você é. Ou melhor, você não sabe quem eu posso te transformar. Você está vindo aqui como quem busca água. E se eu te disser que eu tenho uma água para te dar que te transforma em fonte? Veja, de novo. Você fala, ué, estranha essa conversa, parece uma conversa de doido. Estão falando de onde que adora, era você que estava pedindo água, agora você está falando que tem água, e além de tudo, se eu beber da água que você está me falando que tem, eu vou me transformar em algo que eu não sou? É isso mesmo. Há uma progressão no ensino. Jesus está ensinando. Até que, na festa dos tabernáculos, na hora em que a água está escorrendo desse jeito pelas escadas, o texto lá em João capítulo 7 diz que Jesus gritou, falou em voz bem alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem beber dessa água vai se transformar numa fonte. Veja, todo mundo ali, para nós um enigma, todo mundo ali entendeu. Todo mundo captou. Todo mundo enxergou e falou, aquela imagem da água que sai do santuário. Essa água é Jesus. Claro que é. Mas para nós que também já bebemos dessa água, somos nós. Amém? Nós somos o santuário de Deus entre os homens. De nós flui a água que traz cura para as nações. Quando as pessoas conversam com a gente, nós tocamos a eternidade das pessoas. Você sabia disso? Saiba. Quando você conversa com as pessoas, querendo ou não, você vai lá no âmago da pessoa e toca na eternidade dela, aquilo que ela anseia. É você, sou eu. Todos nós somos pontos de conexão entre o visível e o invisível. Quando as pessoas passam por nós, nós temos o potencial de jorrar água e produzir cura, bálsamo, para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Esses somos nós, que, confundidos a respeito de quem nós somos, continuando indo até o poço, quem busca água, como quem ainda não se percebeu e ainda está à procura de algo que, na verdade, já é. Amém? Deixa eu te deixar falar um pouco, né? O Cláudio falou bem, porque essa figura, ela é uma figura profética, e que ela é uma figura profética repetida várias vezes. Porque ela é uma transformação no entendimento. Essa figura, ela vai ser repetida, porque ela representa o ponto de transição. É quando a gente deixa de ser menino e passa a ser adulto. É quando a gente deixa de buscar Deus pelo que a gente precisa e conhece o Pai pelo que a gente representa. Amém? Então, a visão de Ezequiel, ela quebra. Quando Ezequiel vê uma água saindo do templo, ela quebra um paradigma. Porque ele fala que a água corre lá do interior do templo. E o interior do templo sempre foi um mistério. Ninguém sabia direito quem era o Santíssimo Santíssimo. Então, o Santo dos Santos, havia o santo lugar, havia o pátio era para todo mundo. O templo tinha um pátio. Lá no pátio, que é para todo mundo, todos os pecados eram perdoados. Então, o pátio era um benefício comum. Não precisava ser crente, não precisava ser nada, não. Chegou lá no pátio, ele pegava o sangue e fazia assim, ó, pum! Se o sangue pingasse no você estava perdoado. O seu problema aqui é ter seus pecados perdoados, não precisa voltar.
Se você está com alguma culpa, achando que sua família está sofrendo, porque você fez algum trem errado, acabou, pode voltar para casa, você não precisa ir em nenhuma igreja mais, você não precisa nem rezar daqui para frente. Se você anda fazendo oração porque está cheio de culpa, então eu quero te dar uma boa notícia, acabou. Por causa das suas culpas, você não precisa nem orar mais não. Vou fazer o que a Bíblia manda a gente fazer. Proclamar a libertação aos cativos. Você não tem que dar uma oferta, fazer uma oração, cantar um hino para o seu pecado ser perdoado. Não há nada que você faça para perdoar nem seu pecado, nem o pecado de sua mulher. Se você está achando que você está pagando aqui pecado de seu pai, de sua mãe, de um macumbeiro, se você está achando que você está sofrendo por causa de alguma macumba, deixa eu falar uma coisa, acabou. O sangue de Cristo rasgou, te liberta de toda maldição. Não há mais nenhum sacrifício que possa ser feito para limpar você do seu pecado, que ele já foi lavado. Isso era o pátio. O cara chegava lá, o sacerdote pegava o trem lá, enfiava a mão e fazia assim, ó. O cara não precisava ser crente, não, bastava ele estar no lugar certo e mirar uma gotinha, pum, bateu na testa, pode ir embora para casa. Você entendeu ou não? Eu não estou brincando. Deus não é mesquinho a esse ponto de ficar matando o filho dele várias vezes só para libertar a gente de algum pecado que já foi perdoado antes de ser cometido. Sabe quando é que o cordeiro foi morto? Para perdoar não só o seu pecado, mas o pecado dos outros? Antes. Sabe o cara que você tem raiva dele porque você acha que ele está te prejudicando? Então você está perdendo tempo, porque ele foi perdoado antes de ter sido criado. Quanto mais o pecado dele ter sido cometido. Se você anda sofrendo por causa do pecado de alguém, problema é seu, porque o dele já foi perdoado. E você não perdoa a pessoa, você está carregando uma conta que a dele já foi paga, você está carregando uma dívida que você não vai receber. Você não vai receber. Entendeu ou não? Essa promissória sua está vencida, que foi paga. Você está querendo receber dos outros aí? Título pago. Vai chegar lá com papel vencido. Aí de você está achando que seu marido vai ter que arrepender para fazer você feliz. Se a sua felicidade está dependendo do arrependimento de quem quer que seja, você é o mais infeliz de todos os homens. Entendeu, irmão? Amém? Então isso era resolvido lá no pátio. Saía do pátio, entrava na liturgia. A ceia, o óleo, o testemunho, o incenso, tinha uma fumaça lá que o povo gostava do cheiro. Já não era a fumaça lá do pátio, fedida, carne de cordeiro que passou do ponto. Fumaça ardida, entendeu? Coisa, trem lambão, cheio de sangue, churrasco queimado, entendeu não? Lá no... Pele, que é trenheira. Asqueroso. Só para você lembrar que nós éramos. Aí você entrava lá, não, aí agora é tudo arrumadinho, os candelabros, tudo com as velhinhas, nunca faltava azeite, do jeito que todo mundo tem toque e gosta. Os pãozinhos, entendeu? Os candelabrinhos, os incensos, aí tinha um mistério. O mistério, só uma pessoa entrava uma vez por ano, e ele tinha que estar com a vida arrumada, e falava assim, meu Deus do céu. Aí ele ia lá, pedia perdão para a mulher, para todo mundo, falou, mulher, me perdoa, porque amanhã eu vou entrar lá no Santíssimo Lugar, se você não me perdoar, eu morro. Então, tinha umas mulheres que não perdoavam, o sacerdote entrava e fulminado, tinha que puxar ele com a corda. Havia um ambiente de Deus, vou explicar uma coisa para você, para te ajudar. Você está querendo falar com Deus? Não fala. Quase todo mundo que viu Deus achou que ia morrer. Porque às vezes você está querendo levar o pecado de alguém para Deus, a hora que você chegar bem pertinho, você vai descobrir que o seu está na frente. Aí você está querendo que Deus mata a sua mulher para você ser feliz, aí você vai descobrir que você morto, ela vai ficar melhor. Entendeu? Deus só estava esperando você chegar para ficar na altura do tapa, você entendeu não? Entendeu? Amém? Teve gente, teve pai assim, mãe assim, já viu? Minha mãe,
Ela fica, vem cá, Paulo Júnior. Não, não precisa ficar preocupado, não. Está tudo bem. Aquilo que você fez, eu nem estou lembrando. Era só para ficar no alcance do chinelo, entendeu? Não, é só para ela não errar o tapa com a força que ela queria dar, você está entendendo? Sempre na bunda, nunca na cara, nunca foi espancamento. Só disciplina. Então Deus vai te chamando. Você está achando que o problema é o outro, e a gente descobre que o problema é a gente. Aí chegava no Santíssimo Lugar. Quando você chega no Santíssimo Lugar, agora Jesus abriu. Aquilo que era mistério foi revelado. Porque a gente achava que lá no Santíssimo Lugar, no lugar mais misterioso, estava um Deus para resolver quem tem direito. Todo mundo achava que a hora que chegasse lá, um Deus mesmo, ele ia falar, é isso mesmo, meu filho, você tem razão, você não merece essa mulherzinha que o capeta te deu. Ou eu transformo ela, ou eu te liberto. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não, mano? Alguém sabe, não? Oh, Deus, eu trabalhei tanto para construir minha empresa, dá para o Senhor abençoar ela para nenhum capeta pôr a mão, ladrão, ninguém roubar. Para os meus filhos poder viver disso 10 gerações. Sabe o que você vai achar lá? Um pai. Ele não quer saber quem tem direito. Pai nunca quer saber quem tem direito. Ele quer que seus filhos se reconciliem. Ele quer saber quem vai ser o primeiro a fazer algum tipo de sacrifício em favor do outro. É isso que o pai quer saber. O pai sempre quer saber quem é mais parecido com ele. Quem conhece ele melhor a ponto de não querer exigir o direito de ver o outro punido, mas quer assumir o sacrifício de ser a revelação para o outro. Então o outro não é o meu direito, eu sou a revelação dele. É isso que Jesus abriu. Quando finalmente o Santíssimo Lugar se abriu, sabe quem estava lá? Uma mesa de comunhão. Um pai, um filho e o Espírito Santo esperando que os outros filhos chegassem para poder participar da relação. Esse é o mistério. E aí, Cristo em nós, o segredo, o mistério. Aí sabe o que eles descobriram? Sabe o que era a visão? O Ezequiel falou, você está achando que lá no templo tem um altar? Não, lá tem um rio. É isso que ninguém sabia. Jesus diz, eu sou o rio da vida. Sabe o que quer dizer isso? Você vem aqui subindo, achando que Deus ia te reconhecer e te recompensar. Na hora que você chegou aqui, Ele está descendo. Você está achando que Deus vai te colocar no lugar alto? Não, Ele vai te levar para o lugar mais baixo que você já foi na sua vida. Para encontrar quem você achava que nunca seria capaz de ser seu irmão. Você vai descer a escada, não é subir a escada. Glória a Deus, amado. A escada não foi feita para subir, foi só para ajudar na descida. E depois ela foi descendo, de escada ela virou cachoeira. E quanto mais ela descia, mais fundo o rio ficava. Menos controle eu tinha sobre a minha própria vida. Menos direito eu tinha sobre mim mesmo. Menos chance eu tinha de sair dessa armada. Eu fui descobrindo que Deus armou para mim. Porque quando eu cheguei lá e conheci o Pai, Ele me soprou de volta e falou, agora você vai buscar o seu irmão mais longe. E ele vai estar tão longe de você, que você não vai capaz de me ver como Deus. A não ser que você se lembre de mim como Pai. Se você não conseguir se lembrar de mim como Pai, você esquece, porque eu não vou poder te ajudar como Deus. Ou você me representa como Pai, ou não tenho nada a ver com você como Deus. Porque tudo isso é pelo seu irmão. E sabe onde ele está? Na sua maior distância. E não no lugar que você reúne. Então vaza daqui e desce até onde você ainda não desceu. Vai procurar aquele de quem você tem medo. Vai oferecer alguma coisa para quem pode te matar. Porque se o seu problema que você está vivendo não puder te matar, ele não veio de Deus.
Se você puder, de alguma forma, ser salvo do seu problema, sem antes encontrar seu irmão, não foi Deus que arrumou esse problema para você, foi o capeta. Porque só capeta arruma uma coisa que pode te alejar, mas não pode te matar. Porque Deus só arrumou para nós problemas do quê? Que certamente vão nos matar no cumprimento do propósito, que é amar o irmão. Glória a Deus, amados. É um rio que está descendo, até ficar tão fundo que eu perdi o controle. Eu quero ler uma coisa aqui. E aí, Cláudio, é curioso, porque a árvore não produz só folha, ela produz fruto. Porque quando Jesus encontrou uma árvore que só tinha folha, ele mandou ela secar. Porque todos aqui carregamos folhas que vão resolver o problema. Mas a gente não cumpre o propósito só sendo folha que resolve o problema. A não ser que a gente ofereça a nossa própria carne como oferta. E às vezes você está ganhando dinheiro para ser folha. Às vezes você tem boas ideias para ser folha. Eu vou te falar uma coisa. Ninguém precisa do Espírito Santo para ser folha. Porque folha, ele já garantiu que todo mundo vai ter. Erva daninha tem folha. Dá para fazer chá de praga. Viu? Eu já tomei chá de praga. Hã? Chá de picão, chá de capim. Já tomei chá de capim. Comida de vaca. E fiquei bom. Aliás, tem um chá aí que eu vou te falar. Deixa os caras, é muito bom. Consumidores de folha. E não produtores de fruto. Gente que quer Deus para ter o problema resolvido, mas não quer ser a encarnação do coração do Pai em favor do seu irmão. Entorpecentes, alucinógenos, analgésicos. Quantos de nós temos nos tornado analgésicos, terapêuticos, mas não redentivos, paliativos, mas não curadores? E Deus encontrou uma árvore que só tinha folha. E lá no texto de Ezequiel diz que produzia folhas e frutos. Porque o Espírito Santo foi dado para todo mundo. O pecado de todo mundo já foi tirado. E todo mundo recebeu um dom. Você recebeu o dom de ser um problema resolvido. Se você entregar para o seu marido o que ele quer, naquele momento que você entregou para ele o que ele quer, você é o problema dele resolvido. Na hora que você faz o que sua mulher quer, você é o melhor chá do mundo. Ela fica com medo do povo descobrir a receita, do tanto que o chá é bom. Mas agora, dizer, esse é meu corpo, que é sacrificado em favor de você. Mudou de assunto. Aonde você está indo? Que está representando um sacrifício da sua integridade. Não é uma oferta do seu direito. É um sacrifício da sua integridade. E aí eu quero ler uma coisa aqui que eu escrevi. As orações são para a transformação da pessoa e não para a mudança da circunstância. É isso que Jesus foi falar para a mulher. Você está indo lá na fonte, querendo que a sua circunstância seja transformada. E Jesus diz, não precisa voltar aqui não. Não vem aqui para a sua circunstância ser transformada. Para o seu problema ter sido resolvido, não precisa vir aqui. Não venha. Porque o propósito não é esse. Aqui é para transformar, encorajar você na sua fé. Sabe para quê? Para que você possa ser a perspectiva de uma pessoa transformada. Aqui é para que as pessoas tenham esperança de ser uma pessoa como você e não há expectativa de desfrutar o que você tem. Amém, irmão? Então aqui é para que cada filho de Deus represente a perspectiva de transformação e não a expectativa de mudança. Não traga para cá a expectativa de que Deus vai mudar a sua casa. Mas venha para cá, na perspectiva de que Ele vai transformar cada um de nós. E aí eu vou dizer para você o seguinte, pode ser que a circunstância tenha que ficar pior, para que a pessoa fique maior. Vou falar devagar. Pode ser que a circunstância tenha que ficar pior, para que a pessoa fique maior.
Porque se a circunstância ficar melhor, pode ser que a pessoa fique menor. Então, sabe quem vai garantir que a circunstância cumpra o seu propósito? O Senhor do rio. Porque enquanto você não atravessar esse nado, é menino. Amém? Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Para que com todo o seu esforço, você não esteja comprando boinhas de adulto. Com medo dos seus filhos afogarem na piscina que você fez no fundo de casa. Em vez de ensinar eles a nadar. Em qualquer tipo de água. Porque você não vai ter sossego. Você não vai ter sossego. Enquanto seus filhos tiverem que nadar com o quê? Com boia. Cuidado, porque você não está gastando tempo demais, aumentando o tamanho da piscina e, consequentemente, tendo que garantir o estoque de boia. Em vez de formar pessoas que nadam em qualquer tipo de água. Glória a Deus, amado. Não seja comprador de boia para ter direito de ter a piscina. Redinha, telinha. Porque o que muitas vezes podia salvar é o que mata. Você entendeu ou não, irmão? Glória a Deus. O rio desce. Vamos orar? Tem algum aviso aí? Não? Tem? Então fala. Bem, irmãos, bom dia, boa tarde, né? Nesse desafio aí de fazer as nossas visitas de famílias, assim como na Amazônia, e ensinar esses meninos a nadarem em outras águas. Nós estamos indo numa nova empreitada lá para a Europa com os meninos. Os nossos irmãos, o pastor Éder da Escócia esteve, né, assim, online conosco hoje no primeiro culto. Estão nos esperando os nossos jovens, Mateus Lozzi e o Pedro Veloso, estão lá já há quase 2 meses. E eles estão apaixonados nos meninos e estão esperando os outros irmãos desses mesmos jovens que estão impactando, né, a vida de tantas famílias lá, não só dos jovens, mas de pessoas mais velhas, amando a presença deles. E esse é o desafio. Nós vamos primeiro para a Escócia, depois vamos na Escócia em Perth, depois vamos para Hereford, na Inglaterra, depois finalizamos em Londres, mas num grande desafio de levá-los para águas profundas, né, em águas diferentes das que eles estão nadando. Orem por nós. Se você tem um jovem, se você é um jovem e quer viver essa experiência, procure a gente. Os meninos estão lá fora, os jovens estão lá fora, vocês têm visto o movimento, levantando recursos para ir para a missão, trabalhando, se empenhando para estar lá com os nossos irmãos nessa visita de família. Amém? Irmãos, todo mundo que participa aqui, congrega, comunga, é desafiado a tomar parte nas responsabilidades que a gente assume, e que são muitas. A gente tem assumido a responsabilidade em muitas áreas, e a gente não faz isso de maneira leviana. Todo mundo que fala assim para mim, Paulo Júnior, mas será que nós não estamos fazendo um orçamento maior do que o nosso recurso? Sem chance. Sem chance. A não ser que você está achando que o recurso que a gente contabiliza é o do gasofilácio. Se você está achando, se alguém aqui está achando que qualquer tipo de desafio que nós assumimos aqui é em cima do que entra no cofrinho, você está doido da cabeça. Porque aqui ninguém é empregado. Aqui é família. Então eu conheço a família e sei do que a família tem potencial. Nós não está nem 5% do potencial que nós temos para fazer um barulho que, vou te falar, não deixa ninguém dormir. Está nem riscando a pintura. Os desafios que são compartilhados aqui
Dá para pagar o riscado com cera, não precisa nem de lanternagem. É um riscadinho que nem amassou a lata. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Não. Amém, irmãos? Família. Então, pelo amor de Deus, você não olha aqui lá e acha que você está fazendo um favor, um donativo. Pelo amor de Deus, você coloca lá R$20 que te representa, mas não coloca lá R$1.000 que representa o que você tem. Você coloca lá R$20 que traduz seu coração, o seu grau de envolvimento. Fala assim, isso traduz o meu compromisso com o processo. Mas, pelo amor de Deus, porque todo dinheiro que entra aqui, que representa o que cada um tem, atrapalha o resto. Aí até a gente limpar, para ficar só com o dinheiro que representa as pessoas, demora. Amém? Era preferível ter a oferta de uma viúva pobre, que foi lá e falou assim, isso é o que eu creio. Então você só coloca recurso que traduz sua fé e não suas posses. É um apelo que eu estou fazendo. Ajuda a família. Ajuda a família a gente ser mais objetivo naquilo que é a nossa vocação. Amém? É uma questão de responsabilidade. É só isso. É só para deixar claro que nós entendemos qual é a nossa responsabilidade. É para ajudar, não é para complicar. Glória a Deus. Uma boa semana para todos. Em nome de Jesus, o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito seja sobre todos, hoje e sempre.